Bom dia a todos, né? Olá, pessoal. Bom dia. Pessoal, a gente escuta. E eu quero agradecer ao Enio pelo convite para eu voltar aqui à escola. A gente já, há alguns anos já, a gente estamos aqui na Escola Trajano. E tem um novo trabalho que eu estou fazendo a nível nacional, aliás, a nível global. Hoje com a internet a gente faz trabalho para todo mundo, né? E esse trabalho a gente já conversei com ele, vou trazer também para os alunos, ok? Já tem uma palestra pronta também para trazer para os alunos, principalmente do ensino médio, e futuramente também, se algum professor quiser em sala de aula, a gente pode fazer. Então a palestra que eu escolhi hoje para a gente fazer o nosso início aqui, ela vai tratar sobre autorresponsabilidade, tá bom? E de autorresponsabilidade, eu escolhi como título aqui para a palestra, Minha Culpa ou Minhas Desculpas. E durante a palestra vocês vão entender um pouquinho por que é que funciona dessa forma. Então, primeiro uma apresentação curta minha, certo? Hoje eu estou numa empresa chamada Line Coach e a gente fez algumas formações, né? Hoje eu sou coach, sou mentor, palestrante e analista comportamental. É o fraco. E aí a gente vai hoje tratar mais sobre a parte do coach e mais sobre a parte das palestras. Então, gente, recomendações simples para professores. Por que está em verde aqui? Se alguém quiser conversar, se alguém quiser cochilar, se levantar ou até mesmo sair, está absolutamente permitido, ok? Até porque é um termômetro para a gente saber o nível da apresentação. Quanto mais monótono tiver a apresentação, isso é para professores de sala de aula também, mais os alunos vão se distrair, vão conversar, vão até cochilar, né? Então, se eu perceber isso, é algo que está com falha na minha apresentação, não com vocês, tá bom? A única coisa que eu peço a vocês é para que tentem não usar o celular, certo? A gente pede para configurar no modo não perturbe, né? Porque geralmente o celular hoje em dia é vício, então a gente acaba se viciando em mexer em celular, a verdade é essa. Né? E é algo que a gente não consegue controlar totalmente. Então, como é uma coisa que acaba se tornando um hábito, a gente acaba fazendo. Né? Mas se alguém tiver algum compromisso importante, alguma coisa, pode deixar o celular de lado, põe um silencioso lá, qualquer coisa você vai sair e atender lá fora. Ok? Pode passar lá. Então, baseado nisso, eu queria só que vocês entendessem primeiramente, porque todo mundo pergunta o que é coaching, né? Já que é uma coisa que aqui em Condado ninguém faz. Então, acho que alguém que conhece o coach, não. Márcia conhece, né, Márcia? Eu acho que o Márcia conhece, né? Eu conheço os Eu só estou fitness. escutando falar a respeito, né? Hoje, né? Então, o que é coach? E o que é o coach, né? Então, primeiro, o coach é o profissional que aplica o coaching, né? Então, vocês vão entender agora mais ou menos o que é o coach. Então, o coaching é quando uma pessoa está estagnada ou em uma área de sua vida não consegue se desenvolver. E aí aquela pessoa procura de todas as formas passar para outra fase de sua vida ou para um estado que eles chamam de estado desejado, mas não tem as ferramentas, não tem como chegar lá. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que alguém aqui esteja fazendo um concurso, já tentou fazer concurso 4 ou 5 vezes, não consegue passar. Por questões emocionais, por questões de estudos, por não conseguir uma rotina de estudo, por acabar procrastinando durante a sua relação de estudos durante o período. Então, ela chega para um profissional, a primeira coisa que ele avalia é como a pessoa está no momento. E o que é que ela deseja? No caso, adquirir hábitos para conseguir estudar e passar um determinado concurso. Certo? E aí, o processo que vai abranger a saída da pessoa desse estágio até chegar no estágio ideal é o que a gente chama de processo de coaching. O que é que a gente faz? A gente traz ferramentas para que as pessoas comecem a criar rotina de estudo, comecem a criar um emocional mais propício para um dia da prova, por exemplo, adquirir um horário próprio que ela consiga estudar mais, dedicar mais. Então ela vai realizando tarefas, geralmente o processo de coaching demora 10 semanas, por exemplo. São 10 sessões, de 8 a 12 sessões, mas uma média de 10 sessões. E aí a pessoa durante esse período vai desenvolvendo a atividade que vai deixando ela mais próxima daquele de estar desejado, que é passar no concurso. Mas isso não serve só para o concurso não, né? Pode ser, por exemplo, alguém que quer emagrecer, quer perder peso, então faz a mesma coisa, passar por um processo em que ela vai entender que aquilo ali é mais mental do que físico,
ela vai entender o que é que ela tem que fazer, vai fazendo tarefas e chegou no estado desejado, ela consegue atingir aquela perda de peso. Então isso serve para o profissional, alguém que está no trabalho. Mas você sabe a questão de amor também. Até na questão... Pula a vida de... Pula, Henrique, gente. Não leve em consideração, Henrique. Então, determinadas áreas, área espiritual, certo? Área esportista, por exemplo, um atleta que não consegue desempenhar o máximo a sua atividade esportiva. Então, são muitas áreas que ele trabalha. E, geralmente, hoje, tem um coach especialista para cada área, certo? Então, tem aquele que trabalha só com relacionamentos. Aqui vai fazer a pessoa. Oi, quer pagar esse pra mim? Geralmente um casal que está com problema de relacionamento, ou uma pessoa que não consegue durar no relacionamento por alguns problemas, ou não consegue encontrar alguém que sempre põe algum defeito naquela pessoa. Então isso também se faz o processo. Então tem coach de emagrecimento, certo? Então, são centenas de... São dezenas de coaches de determinada área que a gente trabalha. Deixa eu só... voltando aqui para a parte da palestra mesmo, eu quero trazer só uma área, né, do coaching que se chama autorresponsabilidade. E eu vou trazer para vocês uma frase aqui do nosso querido Paulo Vieira, que ele fala o seguinte: o que é autorresponsabilidade? Simplificando, né? É a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, no caso, né? E sendo assim é o único que pode mudá-la. Ou seja, tudo que acontece na sua vida, tudo que você faz hoje, ou você tem hoje, a única culpa, a autorresponsabilidade é sua. Só você é que consegue mudar isso aí, certo? Então, é onde vai entrar. Por que a gente põe tantas desculpas? E a gente quer mostrar a vocês um pouco durante essa palestra. Por que é que a gente acha que não é o melhor professor, não consegue dar uma aula boa, e a culpa é dos alunos que não querem estudar, a culpa é dos pais que não respeitam os alunos, a culpa é da escola que não traz material bom para essa aula, a culpa é do governo que não dá um salário bom. Eu quero que vocês entendam que a responsabilidade de tudo isso é só de vocês, certo? É só da gente como profissional. Não, a gente não depende de nada externo, só depende da nossa parte interna. E quando você descobre isso, você descobre também que é o único que pode mudar. Você quer mudar de estágio, quer avançar na sua vida, você é o único que tem capacitado. Ninguém mais consegue fazer por você. Né? Mas só que você primeiro tem que entender que você é o responsável pela vida que tem hoje. Você tem que parar de botar desculpa em fatores externos. E tem que concentrar, porque afinal de contas, só quem pode mudar é você. Você só pode mudar também a si próprio. Ninguém consegue mudar os outros de cara. Então, quando você consegue mudar a si próprio, consegue também ver que acontece mudança no mundo. Isso é algo realmente incrível. O Chico Xavier, ele tem uma frase que falava o seguinte, né, que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo final. Então, não existe idade. Você tem uma ideia no curso que eu estou fazendo, tem senhoras de 65 anos que estão praticamente começando a viver agora. Né? Estão trabalhando com coach e com esperança ainda de mudar algumas coisas em relação ao mundo em que ela vive, à empresa em que ela vive. Né? Então, nunca é tarde para recomeçar com Deus. Depois tem as perguntas, né? Tem, com certeza. Pode ir anotando em papel as perguntas, fica mais fácil, tá? Pode passar. Então, ainda na parte da introdução, eu pergunto a vocês: você é autorresponsável? Vamos analisar se cada um da gente aqui se acha autorresponsável ou se acha que os outros são responsáveis pela vida que você tem. Então, primeiro, você assume a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida? Né? Ou a culpa é sempre dos outros? Então, na sua vida, o que acontece? Não, eu sou responsável, eu vou mudar isso aqui, sou eu que vou mudar. Ou não, rapaz, não depende de mim não, depende da diretora, depende do governador, depende da gerente regional, depende de mil coisas, só não depende de mim. Né? Então, essa é a pergunta que eu faço. Você acha que as coisas que acontecem na sua vida, no seu trabalho principalmente, depende de você ou depende dos outros? Segundo, você acredita em sorte ou em destino? Ah, fulano tem mais sorte do que eu. Ó, Henrique tem mais sorte. Henrique já tem um carro na garagem, já tem uma casa boa, eu não moro em casa alugada, eu não tenho nenhuma moto para andar, então Henrique teve sorte na vida. Você acredita nisso? Ou foi o destino que Henrique fez isso aqui? Né? Ou foi ele que fez acontecer isso na vida dele? Né? E por último, você é condutor ou passageiro da sua vida? No seu dia a dia, você vive no piloto automático? Ou é você quem toma as rédeas, é você quem decide? Você segue aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar?
ou é você que leva a vida, né? Então são algumas coisas que eu quero que vocês pensem um pouco, né? Para a gente começar a ver no contexto geral, porque essas coisas, elas nem sempre são verdadeiras. Então, começando realmente, né? A pergunta é, você é feliz e é realizado fazendo o que está fazendo hoje? Né? Na profissão que está hoje, nas condições que sua vida está hoje, depois de tudo que você já passou, você é realizado, você é feliz? Todo dia você consegue de noite dizer, eu realizei o máximo que eu pude, deitar tranquilo e, né, já pensar no outro dia também da felicidade? Você se realizou, você tem coisas que quer realizar e não conseguiu, e você culpa alguns fatores externos, certo? Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui como são suas noites de sono de domingo, porque no dia a dia as pessoas trabalham, geralmente trabalham segunda a sexta. Mas para um professor que a jornada começa na terça, como será a noite da segunda no caso, né? Porque o sábado e domingo a gente geralmente descansa, repousa, está em casa. Mas quando você vai dormir, pensando que no outro dia vai trabalhar, como é o seu sono? Você dorme tranquilo, relaxado, ou você vou estar tudo de novo amanhã, sala de aula, aluno de novo, né? Toda a rotina. Então você já vai dormir já de mau humor pensando nisso. Né? Então, se isso acontece, alguma coisa está errada. Se a gente vai dormir, na sexta-feira à noite você dorme alegre porque vai ter 2 dias para brincar, se divertir, e no domingo à noite você dorme já com raiva, já aborrecido com a segunda-feira, então alguma coisa tem errada na sua vida profissional. Tá bom? Aí eu pergunto a vocês, como é que você escolhe viver o seu dia? Quando você acorda de manhã, quando você amanhece o dia antes de levantar da cama, você escolhe, você pensa, hoje eu vou dar o máximo de mim, hoje eu vou ser feliz, hoje nada me atrapalha, ou você acorda, não, seja o que Deus quiser o dia de hoje. Né? Já pararam para pensar nisso? Uma única mudançazinha simples que seja, ou seja, pela manhã, ao acordar, você nada vai tirar a minha felicidade. Hoje eu vou realizar o que eu quero, hoje eu vou dar a melhor aula da minha vida, hoje eu vou fazer o melhor planejamento da minha vida, hoje eu vou ser uma mãe melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Então hoje vai ser o dia que eu vou realmente fazer a diferença. E vai lá e faz acontecer, você simplesmente acorda, se levanta, está apressado, de última hora, com o despertador tocando, se veste, nem deixa que o resto, a vida se carrega fazer. Certo? Então esse aqui é a grande pergunta que a gente pode, pela manhã, tentar fazer isso. E o que a gente coloca aqui embaixo é o que está ao seu alcance para tornar o seu dia mais feliz. O que é que você pode fazer para que seu dia seja mais feliz? Independente do que aconteça no dia a dia. Mas daqui a pouco vocês vão entender um pouco o que eu estou falando, mas não importa a profissão que você está, você encontra momentos para ver na profissão, desfrutar disso aí, seja na sala de aula com os alunos, seja na sala com seus colegas professores, vocês encontram, olha, hoje tem aquele momento que eu consigo me divertir, então por isso que meu dia vai ser bom. Né? Então na sala de aula eu consegui fazer que esse aluno aqui desenvolvesse tal habilidade, então isso está fazendo valer a pena na minha vida, é por isso que eu sou professor. Certo? Então, o que é realmente que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance. E vocês vão perceber que 90% de tudo está ao nosso alcance. Basta a gente começar a enxergar essas coisas. Tá bom? E para vocês entenderem isso aí, com certeza todo mundo conhece esse rapaz, conhece? Ou conheceram, né? Porque ele já faleceu. Nelson Mandela foi o que, gente? Ex-presidiário do presidente. Foi, principalmente, inclusive prêmio Nobel, né? Foi o ex-presidente da África do Sul, né? Só que antes de ser presidente, ele passou nada mais, nada menos que 27 anos preso. Inclusive, boa parte do tempo em solitárias, certo? Esse cara, ele tinha, aliás, preso injustamente, preso por defender a maioria do seu país. Naquela época, todo mundo conhece a história da África do Sul, havia uma luta entre os brancos, que era a minoria, os negros, que era a grande maioria, e os brancos que governavam. Né? Quando ele começou a lutar para defender uma igualdade para todos, ele foi condenado à prisão perpétua. Agora você imagina alguém condenado à prisão perpétua. Ele e vários colegas dele. A grande maioria sucumbiu, né? Ficou lá na prisão, se entregou e tal. Sabe o que ele fez na prisão? Ele começou a estudar. Ele começou a aprender novos idiomas, ele se formou, né, teve algumas formaturas dentro da própria prisão, e durante os 27 anos, ele manteve a calma,
Dizem os colegas de lá, em algumas biografias, que ele só teve de perder a calma 2 vezes durante todo esse tempo. Então ele se mantinha tranquilo, mesmo sabendo que estava numa prisão perpétua, preso injustamente. Certo? A pergunta é, por que, Mandela, você se mantém calmo? Por que você aceita tudo o que acontece? Por que você está estudando tanto se sabe que está preso numa prisão perpétua? Né? E ele fala uma frase que diz o seguinte, por que você não se revolta com aqueles que prenderam você, porque você está com uma gente, com a justiça foi cometida? Ele diz, os que me prenderam são responsáveis pelas suas atitudes, mas eu sou responsável pelos meus sentimentos e ações. Ou seja, eu não posso mudar, eu estou preso. Não adianta eu brigar, adianta eu espernear aqui dentro, eu não tenho o que fazer. Eu só tenho que manter minhas ações e meus sentimentos. Se eu conseguir fazer isso, eu vou seguir melhor. Então, viver 27 anos se planejando ou se preparando para depois virar presidente da África do Sul, mesmo sabendo que todas as condições eram contra ele, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Mas se o cara conseguiu fazer numa prisão, imagina a gente ter liberdade para fazer isso. Né? Aí quer dizer, se ele não tivesse preparado, se ele não tivesse agido assim, será que ele teria conseguido mudar a África do Sul? Né? 27 anos depois? Será que ele teria conseguido ganhar o prêmio Nobel? Será um dos caras mais influentes do mundo? Porque manteve a cabeça no lugar. Né? Mesmo sabendo que tudo era contra ele, ele disse, a minha decisão é manter calmo e me preparar. E vamos ver o que está para frente. E acabou se tornando um dos caras mais influentes do mundo. Né? Então, tanto eu não coloquei 20 anos de prisão, 27 anos de prisão, coloquei 27 anos de preparação para ser presidente da África do Sul. Certo? Agora vamos para o seguinte, vamos voltar aqui para a gente aqui, eu trouxe como é uma palestra para professores, né? Nada melhor para representar o professor do que o professor Raimundo com esses dedinhos aqui, que é notório, né? Lembra a frase que ele dizia? Então a primeira coisa que fala de professor, lembra logo de quê? De salário curto, né? Professor ganha pouco, certo? E aí a gente pergunta, será que realmente o professor ganha pouco? Não. Tá? Vamos comparar professor, vamos comparar dentro do Brasil com a... Já tem essa galera aqui também. Vamos comparar professor com a grande maioria das profissões que há no Brasil hoje, que a grande maioria ganha um salário mínimo abaixo do salário mínimo. Né? A gente acha que para o que a gente desempenha, e aí não estou entrando no mérito da questão, se realmente a gente merecia ganhar mais ou merecia ganhar menos, mas não é o que a gente ganha, né? É a mentalidade que a gente tem em relação ao que ganha. Certo? E aí, tem vários professores hoje, com o avanço da internet e das coisas, que hoje evoluíram. Eu conheço professor hoje que é milionário, certo? Que começou como professor. Eu conheço professor que faz 19 mil por mês. Então a pergunta é porque a escola estadual paga pouco? Ou é porque você se acomodou a viver uma realidade dessa? Eu conheço a Neymar, que fez uma festa babadeira ontem, nunca estudou praticamente. E conheço o time de Paulinho, tem bem 50 jogadores, não tem condição de fazer uma festa. Então, gente, o que é que a gente quer colocar? Não é a questão, é a mentalidade que a gente tem em relação a essa ideia de que professor ganha pouco, que professor é injustiçado, certo? E se a gente for analisar outras profissões, se você sair do Brasil e for, por exemplo, vamos pegar aqui Cuba, por exemplo, né? E que médico lá ganha muito menos que professor ganha no Brasil, certo? E aí, o que é que acontece? E mesmo assim, eles não têm a mentalidade que ganha pouco, eles ganham o suficiente para viver. Né? Então, na verdade, não é o que a gente ganha, é a mentalidade que a gente tem em relação ao que ganha. E a mentalidade também de se manter na zona de conforto. Estou numa escola aqui, eu vou ficar só aqui o resto da minha vida, dando para comer e pagar a conta da minha casa, estou satisfeito demais. Ou outros ficam com raiva, se lamuriando, mas não quer, não muda. Né? A gente briga, a gente discute, diz que é difícil, diz que ganha pouco. Mas quando você professor, você gosta, alguma coisa está boa lá dentro. Né? E outra coisa que é horrível, né, que fala de frases limitadoras, eu odeio o meu trabalho. Quando você vê uma pessoa dizendo que odeia o trabalho, dificilmente ela faz um trabalho bom. Porque ninguém consegue trabalhar bem uma coisa que você odeia.
E não é só professor não, todas as áreas tem gente que odeia o trabalho, só trabalha realmente por causa do salário. Vive 29 dias em prol de um dia para ganhar o salário e ele vai ser 29 dias de sofrimento todo. Mas as pessoas continuam botando na mente que odeia o trabalho e quanto mais você gosta, mais enraiza na verdade. Essas frases limitadoras são que a gente desde criança ouve falar, vê as pessoas falando e acaba falando também e se transforma numa verdade, mesmo que não seja, mas acaba se transformando numa verdade. E aí, como eu perguntei, você conhece algum trabalhador que ficou rico? A gente diz trabalhador, quem fica rico é o quê? Quem é desonesto, quem rouba, político, né? Mas não, na verdade existem muitos trabalhadores que conseguem ficar ricos, né? A gente tem que mudar essa mentalidade que o rico é quem faz coisas ilegais, quem faz coisas honestas, né? É possível ficar rico como trabalhador? Agora vai ter que trabalhar muito mais. Eu estava vendo lá uma palestra do Roberto Navarro, ele dizia, quem quer ficar milionário não pode querer sábado, não pode querer domingo, não pode querer madrugada, não pode querer meia-noite, tem que trabalhar. Ele falou, olha, eu sou coach financeiro, os milionários ligam para mim 1h da manhã, querendo saber onde investir o dinheiro. Eu tenho que ir lá e resolver a questão para ele. Os milionários não 1h da manhã dormindo, não. Eles estão me procurando e eu tenho que me virar para isso. Então, na verdade, agora a pessoa que quer trabalhar 8 horas por dia, quer o sábado e domingo para brincar, descansar, se divertir, quer as noites, não sei para quê. Quer ser uma pessoa, a pessoa que quer ser uma pessoa, né? Sim, Sonia. Diferente disso, não é uma pessoa. É uma máquina de fazer dinheiro. Por exemplo, esse senhor é um infeliz. Recebeu uma ligação de 1h da manhã de um... Mas tem gente que é feliz trabalhando. Imagine uma da gente recebendo uma ligação de um pai 1h da manhã. Podia ser o dia. Não, mas 5. Aí eu pergunto, esse consultor financeiro ele deve receber R$12,60. Aliás, retificando, R$12,61 para passar 45 minutos com 40 personalidades diferentes. Ele está recebendo uma ligação de uma pessoa específica e vai ganhar muito bem por aquela consultoria, não vai? Creio eu. Se o cara é o dono da coisa, né? Só que nós educadores, nós sustentamos 45 minutos, um grupo heterogêneo, com personalidades e conceitos diferentes, por R$12,61. Onde é? De 12. É 5. Ela tinha esposa de 12. Não, você foi 12 semanas, é um mês. Foi pelo mês mesmo. Foi dividido por... Aí eu pergunto, onde é que se adquire amor? Onde é que se adquire? Eu acho bacana isso daí, eu acho até que é um clichê que se tornou uma força do professor. Porque se o professor disser que está satisfeito com o que está ganhando, o relator tem um professor que ganha R$19 mil, mas ele faz uma carga horária de cursinho, ele teve sorte de cair na graça dos donos de cursinho, aí pega 3, 4 cursinhos bons, aí faz essa linha, né? Isso é jogador de futebol, por isso que eu estava brincando. Você acredita que foi sorte? Aí ele não tem família. Não, eu falo em capacidade, mas oportunidade. Porque, por exemplo, os meninos de Paulinho, qual é o menino de Paulinho em relação a isso? Você acha que eles não têm talento? Menino Paulinho? O time de Paulinho, os meninos de Paulinho. Tem sim. Não, talento para chegar a um nível de futebol. Não, tem sim, eles jogam futebol. Sim, é que eles não têm alguém. Eles não têm visibilidade e oportunidade, talvez outro tenha. Não quero dizer isso. Mas, Raniero, eu entendo uma coisa, é o que eu estou dizendo a você. O cara que eu estou falando a você não é um cara que nasceu milionário, é um cara que com 13 anos de idade, seu primeiro trabalho foi lavar para-brisa de carro num posto de gasolina. Mas ele disse, eu quero ficar milionário, então eu vou fazer o que for possível fazer milionário. E para ser milionário tem que fazer isso. Se você escolheu ser professor, eu sei que é sua vida social, então você sabe que nunca vai chegar a ser milionário dessa forma. Então é uma consciência que você tem. Mas se eu digo assim, eu quero passar ao próximo nível, eu vou ter que sofrer as consequências, entendeu? Então, professor estadual só ganha quanto aula? 12 e pouco. 12,61. Então, se você está nessa área, é porque você gosta disso. Então, é porque você acha que isso é o suficiente, senão você sairia com a capacidade que você tem. Qualquer área que você procurar, você desenvolvia muito melhor. Mas você sabe que você gosta dessa área e você acha que isso é o suficiente. Não, eu estou aqui, além de gostar, porque eu preciso também. Porque, sinceramente, eu nunca vi uma gestão
mais desmotivadora, mais desequilibrada que esta implantada neste governo. Mas A prova é tamanha que em 7 anos de governo ele teve 7 projetos de educação implantados e 7 projetos falhos. Então, no caso, a culpa é do governo. A culpa é quem gere. A culpa é de quem gere. Porque nós temos um grupo. Esse grupo está voltado a querer aprender a fazer as coisas corretas. E esse grupo, talvez ele está sendo desperdiçado. Não está tendo, por exemplo, um cuidado na formação destes, que deveria formar um grupo maior. Entendeu como é? A gente sente aqui um grau de exigência muito maior do que é retribuído. O que se prega, viu? Que eu estou dizendo, mas os outros podem me corrigir. Mas pelo que eu percebi, a maioria de todos, a escola tornou-se um fardo. Tristemente, a escola tornou-se um fardo. Para todo mundo, a questão da carga horária ficou muito cansativa. Para todo mundo. E ninguém assim ganha. Tá linda essa dinâmica, sua roupa tá belíssima, veio para bombar, para trazer paz. Porém, todavia, no entanto, assim, a gente está querendo respostas. Eu, por exemplo, entrei em 98 dizendo assim, aí nesses dias você vai ver que o professor vai ser bem remunerado, nós mudaremos de classe. Isso em 98. Eu estou falando em 2018, estou com a... Para dizer esse menino aqui, se ele inventar de ser professor, você não está ficando louco de morrer miserável. Entendeu como é? Então é isso que está faltando na gente. Enquanto a gente pesquisa uma pedagogia que seja de encantamento para as crianças, a gente não está se sentindo encantado. Eu pergunto a você, o que é que você pode fazer hoje para mudar isso? Tem como você mudar a gestão do governo? Só você, Raniel, tem como mudar a gestão do Ricardo Coutinho? Se mudar, eu não teria não, mas chamar a atenção, Não. se para liderar essa toda a igreja. Mas eu pergunto hoje, se você não consegue mudar a gestão de lá, você não consegue mudar a gestão regional, o que você pode fazer é mudar a sua ideia em relação a isso. Eu vou para a aceitar as condições impostas. Não é aceitar, é você começar a olhar para outro ângulo. Eu vou para a sala de aula, mesmo com dificuldades, vou dar a melhor aula que eu puder dar, vou levar meus alunos ao melhor estágio que eu eu vou conversar com meus amigos, colegas durante os intervalos, a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer e pode ter certeza, né, que isso em relação a quem está vendo de fora, ver um professor que realmente dá aula porque gosta da aula, mesmo com todas as dificuldades, e aquele que dá só pelo salário. Qualquer aluno percebe isso, qualquer aluno do mundo vê o professor que está lá na sala de aula. E quando você gosta, R$ 1.000, 1.500, acaba sendo o suficiente. Você pode avançar mais? Pode. Eu vou dar um exemplo a você de um professor que eu conheci, chamado Marcos Trombeta, quem quiser pode pesquisar lá na internet. Ele era garimpeiro. E ele disse que muitas vezes tinha os amigos fazer cota para comprar a feira dele. Passou muitos anos no garimpo, não conseguiu nada no garimpo. Conseguiu fazer pedagogia, letras, aliás. E aí chegou numa escola, começou a ensinar português, botaram para ensinar inglês sem saber nada de inglês. Tanto é que ele disse que quando ele chegou para a diretora, falou, diretora, eu não sei nada de inglês, como é que eu ensino? É fácil o seguinte, deixa o aluno perceber que você não sabe e siga adiante. E aí ele começou a estudar inglês, começou a estudar, e ele aprendeu de uma tal forma que ele abandonou a escola e começou com cursinhos. Ele começou com cursinho online, criou metodologia de inglês, e hoje, o cara, ele pode pegar no YouTube, ele hoje é multimilionário, ele é professor multimilionário, com trabalho hoje somente pela internet. É possível fazer, é que você em casa no computador faz. Agora a mentalidade inicial é que você vai ter que desenvolver cada vez mais. Se você parar e ser assim, não, eu vou ficar aqui com o professor estagnar, não vai para frente nunca. Agora você começou, a oportunidade tem. Oportunidade no mercado tem. Agora tem que estar capacitado para você passar para essa. E essa ideia antiga, a captura deu aula de inglês, eu jurava que eu poliglota. Quem? Deu aula de inglês. Já vai saber que não sabe inglês. Então, gente, quando você começa a olhar o seguinte, Daniel, eu não posso mudar a gestão de Ricardo Coutinho, mas eu tenho que ser professor, eu preciso do salário. Eu não posso mudar a gestão regional. Eu posso fazer o que eu puder, fazer o que eu puder aqui, mas eu não consigo mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar a mim mesmo. Eu vou dar só um exemplo mais claro a vocês.
Imagina alguém que todo dia em São Paulo vai trabalhar, tem que passar 2 horas no trânsito. Imagina que inferno é esse agora, né? Tem que passar 2 horas no trânsito, quase parado para chegar no trabalho. O cara vai estar estressado, xingando todo mundo, alguém que tranca ele vai estar brigando. Ou então você pode fazer o seguinte, pegar um CD, um áudio, ir lá dentro estudando algum material, ouvindo um áudio diferente e tentar transformar o seu carro num ambiente agradável. Já que não tem como mudar, vai ter que passar 2 horas. Ou eu consigo uma profissão que eu pare de fazer isso, ou eu tenho que mudar o meu carro, transformar o carro num ambiente em que eu possa ser mais saudável para mim do que ficar só brigando, trânsito, gritando, reclamando com todo mundo. Ou eu posso pegar a ideia, por exemplo, de Martin Luther King, que há 100 anos atrás não aceitou a condição de ser segregado e resolveu botar a boca no trombone, foi preso, humilhado, levou a multidão às ruas, conseguiu chamar a atenção da sociedade. Isso eu estou falando de 100 anos atrás, né? E graças a ele conseguiu implantar hoje o chamado igualdade racial, né? Então, se eu me acostumar na ideia que você está dizendo, talvez eu não tenha o respaldo, o reconhecimento, que é o que eu busco, já que eu sei que como professor não vou indicar, eu vou buscar pelo menos o reconhecimento. Talvez eu reconheça, eu tenha a conquista de Luther King. Eu não estou querendo ser preconceituoso não, viu? Não, mas por exemplo, há um tempo desses atrás a gente trabalhava numa escola que as condições eram tiranas, né? A filha dessa menina estudava lá também, que era a gente escolhendo o local onde iria a telha cair hoje. Isso foi uma realidade visível. Você foi educanda, Márcia foi educanda dessa mesma escola. Tinha carteira que nem braço tinha, Né? você Tássia escrevia aqui, foi não, Tássia foi de outra geração. Não, tá Não, fui da geração mais nova. Mas chegou lá, sim. Hoje eu estudei Da mesma época A menina da levanta muito na hora do Tássia na escola. Nesse mesmo lugar, a gente tinha exatamente o que você tinha. Nós estávamos acostomados. Ao lado, havia esse prédio aqui que estava intacto. E havia uma inquietação nossa. Ou a gente se fazia uma revolução e vinha para cá, ou a gente aceitava, porque se não a gerência, se não o governador, que na época, por sinal, era um casca-dura, coronelzinho chamado Cássio Cunha Lima, senão a gente não era visionária. Se a gente não aceitasse essa condição, a gente simplesmente iria ficar enturidos naquele ambiente insalubre, um ambiente perigoso, enfim. Vocês conhecem, é tanto que hoje tornou-se ruim. chocadeira. Aqui ao lado, né? É uma chocadeira. A gente não se calou, a gente se inquietou. Na época tínhamos um diretor bem adoidaiado. Esse diretor recebeu umas ordens da gerência que dizia que ia expulsar a gente de sala de aula. A gente entrava numa aula agora, a Silvânio, e logo atrás entrava o diretor dizendo que o nosso ponto ia ser cortado e que eu, por exemplo, como era pro tempore na época, era prestador de serviço, que eu não tinha respaldo nenhum, porque ia ser botado para fora no outro dia. Nem aconteceu ser botado para fora no outro dia, porque eu tinha a meu favor a comunidade escolar, e em 15 dias a gente conseguiu levar um videocassete, onde a gente não sabe nem o que era isso, mas era um aparelho que tocava como você vê hoje. Botamos debaixo do braço, entregamos a um grupo de educantes em cima de um caminhão de carona e levaram ao governador em Santa Gertrudes. Não, a gente fez um abaixo assinado. Com todo o pacote, abaixo assinado, documentação. Isso dirigido por nós. Isso minha cabeça já estava numa bandeja de prata. Quando foi no final, o governador não posso assistir isso aqui. Não, a gente vai assistir. Na época era Marcos. Levou esse governador pelo braço, numa casa de uma pessoa lá, já estava preparado para colocar o material. Ele inaugurando a água de Santa Gertrudes, e o governador, em 15 dias, disse que a escola estaria pronta. Em 15 dias, apareceu, na época, o diretor da regional, Nivaldo, Fernando, diretor da escola, todo mundo abraçou a causa. Ah, mas não tem ninguém que limpa a escola. Como era interesse nosso, eu disse, a gente vai fazer um mutirão. Que realmente não tinha funcionário suficiente. A gente lavou, não tem carteira. Começou a chegar caminhões. Era chegando coisa. Essa escola está funcionando hoje aqui. E, aliás, já tem até um reparo, não era para outra. Essa daqui não se reparo, nem ser inaugurada, nem tem um reparo para outra.
não está funcionando aqui, Porque é obra de não Deus. se cala. Justamente, a obra de Deus. Aí é o que eu digo, se a gente ficar. Não, mas você não assistiu o começo. Eu não estou pedindo para ninguém, pelo contrário. Foi o que eu falei de Nelson Mandela aqui. Você ouviu a palavra de Nelson Mandela ou não? Foi o que eu falei de Nelson Mandela. Se você se acomodar, o que eu falei? Eu não estou pedindo para ninguém se acomodar, não, pelo contrário. Eu não estou pedindo para você não começar a dar desculpas externas. Você só mudou isso aí porque você disse a responsabilidade é minha, eu vou assumir a responsabilidade, meus colegas, eu vou incentivar meus colegas, formar um grupo fazer isso. E não depender dele, né? Exatamente foi o que Nelson Mandela fez. Né? Quando você se acomoda, Ranieri, acomodar é diferente de assumir a responsabilidade. A responsabilidade é sua, é de todo mundo aqui. Agora, para poder mudar, você falou, você pode ser o próximo aqui, mas só se você não se acomodar, só se você conseguir se preparar para levar multidões com você. Porque você sozinho você não grita não, você tem que gritar com a multidão. Só você tem que estar preparado para isso. Você não vai conseguir simplesmente dizendo, gente, vamos fazer no grito, não. Vocês vão ter que mostrar para o mestre que as pessoas realmente sigam. E aí, para Martin ser o líder que ele foi, para Mandela ser o líder que ele foi, ele tem seguidores. Né? E quando você se torna líder, as pessoas seguem você para onde você for. Só você tem que se preparar para ser líder. O que eu estou mostrando a vocês aqui é que desculpinha de que é porque meu salário é pequeno, é porque é o governador que é ruim, é porque é fulano que me persegue. Gente, eu sou responsável por isso, então eu vou fazer. Se o cara me persegue por isso aqui, eu vou mostrar que ele está errado, eu vou lá e vou provar ele. Então, a responsabilidade é sua, a culpa pode ser sua, certo? Como Nelson Mandela foi preso, a culpa de ser preso foi dele, mas a responsabilidade de fazer o que ele fez na cadeira dele, ou ele podia ter se acomodado lá, gritado, esculhambado e morrido lá dentro, ou podia ter que se preparar, estudar outros idiomas, estudar vários cursos, e quando sair virar presidente da África do Sul. Ele não tinha que fazer na cadeira, não tinha que sair, mas ele tinha que se preparar para o futuro, certo? Então, se você quer fazer isso, eu ganho você. Agora, como professor, eu ganho um pouco demais, mas eu tenho capacidade para trabalhar em outra área e ganhar muito mais, eu vou preparar para essa outra área. Eu trabalho na Cagepa hoje, eu tenho lá, Josivan aí sabe, eu tenho lá várias horas livres. Eu estou lá no meu computador estudando, estou lá preparando algum assunto, estou ouvindo vídeos, porque eu quero crescer mais do que isso. Então, quando você está indo naquela mentalidade de que aqui está bom, mesmo ganhando pouco, mas está bom, você está precisando de zona de conforto. Você está achando que esse salário é suficiente. Ou então você está se preparando, não é se acostumar, é hoje viver o que pode viver, fazer o melhor trabalho que você pode. Mas amanhã eu quero ser uma coisa maior, não quero ficar da vida aqui não. Amanhã eu quero dar um salto. Enquanto eu estou aqui com o meu salário, eu vou fazer o máximo que eu posso. Mas amanhã eu quero dar um salto maior, eu vou me preparar hoje para amanhã. Está entendendo? E como eu falei a você, né, existem várias pessoas, se a gente for pegar, como o caso do Roberto Navarro, do Marcos Trombeta, que hoje são multimilionários, mas começaram lá embaixo, começaram do zero praticamente. Mas com a mentalidade de eu fazer todo o sacrifício possível. Agora o que eu estou dizendo se você tem a mentalidade de ser milionário, milionário nenhum consegue sábado de comer, sábado de dormir para descansar. Hoje consegue. Mas quando não começaram, se quiser chegar naquele patamar, tem que rolar sábado, domingo, feriado, noite. Infelizmente, essa é a mentalidade, entendeu? Então, gente, eu quero trazer para vocês aqui algo que é fantástico, certo? Talvez, se vocês só entenderem isso, toda a palestra está ótima já. Chamado o princípio o princípio 90 por 10. Tá? Foi instituído lá pelo Stephen Covey, um americano. Ele diz o seguinte: a vida é 10% do que acontece com você, e 90% é como você reage ao que aconteceu com você. Bom, eu vou trazer uma ilustraçãozinha aqui para vocês e depois a gente pega alguns outros exemplos para vocês entenderem melhor. Então vamos pegar o seguinte, é a situação aqui, ó. Vamos dizer que vocês sejam, todo mundo aqui é um empresário, colocar o sexo masculino, mas um empresário no geral. O que acontece? Está de manhã, se sair para o trabalho, está tomando café com sua família, a sua filha sem querer derrama café na sua camisa. O que é que você faz? Você fica em pé, grita com ela, diz que ela é extrabanada, diz que ela mil e uma coisas, fica bravo com a sua esposa também, porque ela foi quem colocou o café lá perto da mesa, e aí aquela gritaria, espilhando todo mundo, sobe lá para cima para se trocar, veste um novo, toma um novo banho, veste nova roupa, já desce atrasado do trabalho já, devido a isso, tá lá a filha chorando, não se arrumou para ir para a escola, a esposa está trabalhando, teve que sair rápido do trabalho. E resultado, você vai ter que levar a menina por estar chorando, não ter se arrumado, perdeu o ônibus de ir para
para a escola, e é você que vai ter que levar seu filho para a escola. Vai lá, sai às pressas, leva para a escola, esquece um bocado de material em casa, porque saiu apressado. Chega no trabalho atrasado, já leva uma bronca do seu chefe, ou do seu superior. Então o dia vira um inferno inteiro, você passa o dia. Quando chega em casa, depois daquele dia infernal que você atrapalhou todo, está a esposa com raiva e a filha com raiva porque você gritou com ela. Certo? Aí eu pergunto a vocês, por que é que o dia dessa pessoa foi ruim? Letra A, porque a unha derramou café nele. Letra B, porque a filha perdeu o ônibus escolar e teve que levar para o colégio. Letra C, porque tinha muito trânsito e chegou tarde no trabalho. Ou letra D, porque reagiu mal a uma simples situação. Certo? Então vocês analisem que o que aconteceu com ele foi só isso, derramar café na camisa. Agora, o modo como a pessoa reage a isso causou uma turbulência que atrapalhou o dia inteiro. E quantas vezes não acontece com a gente? Às vezes um aluno na primeira aula desconcentra, você começa a xingar, brigar com o aluno, passa as aulas todinha com raiva, dá uma aula de baixa qualidade, chega na sala de professores, começa a discutir, deve professor besteira, então transforma o dia inteiro porque um aluno agiu mal com você e você não soube lidar com a situação. Certo? Então o que ele diz é o seguinte, 10% foi o café derramado, 90% do restante do dia foi o que houve baseado no simples café derramado na cabeça. Certo? Agora presta atenção numa situação diferente. A mesma coisa, o cara foi lá e derramou café lá derramou café na camisa. A Ana começa a chorar porque derramou café na camisa, o pai diz, minha filha, não tem problema, só tenha mais cuidado da próxima vez. Você vai lá, troca de roupa, pega o documento, se arruma, chega lá, sua filha não vai estar nervosa porque você não brigou com ela, arrumou, pegou o ônibus, foi para a escola normal, seu dia foi ótimo. Então o que é que mudou do café derramado da primeira vez para a segunda? O café foi o mesmo, a roupa foi a mesma, teve que trocar do mesmo jeito. Mudou como a pessoa reage com a situação. E a calça dele está super na moda, viu? Tá ótimo, tá? Então isso é um exemplo lógico, mas o que pode servir para a vida da gente? Certo? O que esse exemplo traz para a vida da gente? Quantas vezes a gente faz isso? Deixa uma pequena coisa lá embaixo atrapalhar o nosso emocional e transformar o dia inteiro no inferno. Né? Quantas pessoas vocês não conhecem que chegam na escola estressadas por uma coisa que aconteceu em casa? Por quê? Por quê? Porque não soube lidar com aquilo em casa. Porque não soube resolver a situação, terminar ali. É a mesma coisa que eu falei do trânsito. Você tem que pegar 2 horas de movimento no carro durante o trânsito? Tem. Você não tem que fazer nada. Agora você pode... Vamos lá, uma pessoa trancou você lá no carro lá na frente. Você pode esculhambar com uma pessoa ou entender que a pessoa tem o motivo dela. Se acalma, ficou lá no carro, chega no trabalho normal. Ou começa a se estressar a partir daí e vira uma bola de neve que passa o dia inteiro. Às vezes a vida inteira. Porque quando as pessoas, cada coisa começa a reclamar, começa a aumentar, como dizem, né, do copo d'água faz uma tempestade. Né? Então, esse princípio para mim é fantástico. Né? É a gente entender que 10% não depende da gente, a culpa é externa. Mas toda a reação que a gente vai ter, tudo depende da gente. Então a responsabilidade é nossa. A culpa não foi nossa, mas a responsabilidade a partir daí é nossa. É você que vai ser responsável pelas ações que vem para frente. E aí, quem consegue isso aí, quem consegue... Nelson Mandela foi preso. Ele tinha culpa de ser preso? Ele estava lutando pelos direitos no África do Sul, igualitária. Ele fez o que pôde. Ele sabia que ele foi injustiçado, sabia. Mas depois de estar preso, ele tinha como mudar o fato de estar preso? Ele tinha como arrancar as garras e sair lá de dentro? Não, ele só tinha que manter a calma, manter a paz, se preparar e achar que o futuro poderia ser muito melhor. Foi o que houve. Se ele tivesse agido diferente, certamente ele não seria o que foi. E para encerrar, a pergunta é, baseado nisso, como a gente pode agir para ter um dia, para ter um trabalho muito melhor? Então são várias coisas, né? A gente faz o processo de coaching, a gente entende melhor. Mas principalmente 3 coisas. Quem aqui consegue pela manhã agradecer pelo trabalho que tem, pelo salário que ganha, quando muitos brasileiros vivem à margem da sociedade, ganhando às vezes o Bolsa Família, ganhando às vezes nada, vocês tiveram condições de estudar, se preparar e hoje tem uma profissão. Mas quem realmente agradece mais? Mas quem realmente faz isso? A mentalidade é, professor ganha pouco, minha profissão é uma merda. Quem já diz o contrário?
eu agradeço por ter essa profissão. Eu agradeço por ganhar tudo que eu tenho na minha casa, tudo que eu tenho na minha vida é graças à minha profissão. Agradecer não é se acomodar também. Eu agradeço por hoje isso aqui, mas também eu agradeço que eu tenho a oportunidade, eu tenho a mente de poder melhorar e crescer cada vez mais. Mas hoje eu trabalho isso, então eu agradeço. Que ainda vou colocar uma bodega. Mas o detalhe da agenda é o seguinte: todo mundo aceita essa gratidão por pouco ganhar, mas a cultura do sistema que nós somos dirigidos, ou seja, eles é quem manda, é quem acaba com a nação. Se para Estados Unidos, Suécia, Japão, é bem diferente. Porque o exemplo que você é o sistema, sabe, é um copo de café, né? Mas geralmente a gente não recebe só um copo de café. Ainda ele se arruma, vem pra cá bem direitinho. Aí vem. E a gente o café é jogativo, né? Não é o copo de café, não, é uma vomitada mesmo, é uma escarrada mesmo. Aí assim, a gente tem que ter esse equilíbrio para manter o restante de tudo. Mas o ser humano, por viver essas fragilidades, por ser carente, às vezes a gente não está preparado para isso. Por exemplo, eu, não sei se os meus colegas já passaram por isso, mas eu já cheguei assim em casa muito cansado, ao ponto de chegar a dizer que estava doente. Foi um dia muito cansativo aqui, carregado, onde há muita turbulência. Por exemplo, ano passado nós tínhamos uma turma, primeiro ano, era uma turma que tinha quase 50 educandos, num espaço onde se caberia 20. Então todo professor se queixava ao sair de lá. Não era ninguém que, não é que não havia essa motivação, não é que não havia essa responsabilidade de encantá-los, mas é porque eles faziam e o sistema obrigou que o professor saísse de lá toda a vida cansado, entendeu?